boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer promover e mediar esse evento para falar sobre a importância da criptografia para ativistas e a sociedade civil. É uma grande honra poder fazer parte do Dia Global da Criptografia, uma iniciativa da Global Encryption Coalition, da qual o IRIS faz parte, e este webinar, então, foi pensado para que a gente reflita sobre algumas questões relativas à criptografia e à proteção de ativistas e outros atores da sociedade civil. É também uma enorme alegria poder organizar um painel com colegas que eu tanto admiro e que fazem parte de uma outra campanha conduzida pelo IRIS, também em parceria com o IPREC, que é o Mulheres na Governança da Internet. E então essa é uma oportunidade para mostrar quantas mulheres também se dedicam à defesa, à proteção e à promoção da criptografia, especificamente aqui nós que estamos hoje palestrando na América Latina. Então, muito obrigada a Verônica, a Pilar, a Raquel Gato e a Raquel Saraiva por se juntarem a esse painel. Nós vamos funcionar mais ou menos com dinâmica de 10 minutos de fala, temos algumas perguntas norteadoras, e se tivermos tempo, a gente abre para perguntas do público. É importante mencionar que nós temos a ferramenta de tradução, de modo que quem está nos assistindo pode escolher se quer ouvir em português, em espanhol ou em inglês, a partir do ícone do globo disponível aqui na ferramenta do Zoom. No mais, muitíssimo obrigada mais uma vez, e espero que a gente tenha um ótimo evento. Eu gostaria de passar a palavra para Pilar Sáenz e, por favor, se apresente a sua instituição livremente. Também essa é uma conversa não muito formal e eu gostaria de perguntar a Pilar, né, que direitos a criptografia protege e como esses direitos se refletem na vida e nas atividades das pessoas. A palavra é sua, Pilar. Bueno, muchísimas gracias por... Muito obrigada pelo convite, por organizar o evento. É muito satisfatório, muito bom poder celebrar o Dia da Criptografia aqui com vocês. Já nos percebemos que estou num transporte público e que talvez tenha muito ruído. O meu nome é Pilar Sáenz e eu trabalho para uma organização na Colômbia que se chama Fundação Carisma. E nós trabalhamos com temas de tecnologia, direitos humanos e geralmente lidamos muito com políticas públicas e o que está relacionado com a advocacy e também pesquisa e outros assuntos que nós pesquisamos que muitas vezes estão ligados com as medidas de segurança da informação das páginas da internet, por exemplo, nas quais milhões de pessoas podem utilizar. E nesses lugares, não estamos tendo boas medidas de segurança e é possível que existam problemas com os dados. Então, parte do trabalho que nós fazemos está ligado à criptografia, com as páginas que nós estamos pesquisando e também ligando com outros direitos. Como é possível manter comunicações seguras permanentemente? E nós estamos tratando de que essas comunicações dos ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas, outras organizações e atores da sociedade civil também estejam protegidas. E promovemos ferramentas seguras, promovemos o uso de ferramentas de correio eletrônico
e para os mecanismos de comunicação. E para nós pensarmos em uma ferramenta a mais que nos facilita a liberdade de expressão, que nos facilita a privacidade e que nos permite o exercício dos direitos. Eu sinto muito porque estamos tendo muito ruído aqui no lugar onde estou. Sem problemas, Pilar. Muito obrigada. E é muito importante para nós saber do trabalho que a Fundação Carisma exerce na Colômbia e também na região da América Latina. Aqui eu já aproveito para dizer que a Fundação Carisma também é parte da Aliança para a Criptografia na América Latina e no Caribe, assim como outras instituições aqui, e temos a felicidade de ter a Raquel Gatto, que está na Secretaria Executiva da Aliança. Então, muito obrigada pela sua fala e pela oportunidade de saber o trabalho da Fundação Carisma nesse sentido, especialmente da liberdade de expressão. Existe também essa preocupação com, por exemplo, a liberdade profissional de jornalistas, a privacidade, a proteção de dados de toda a comunidade, que fica bastante evidente no trabalho da Fundação Carisma. Então, apesar do ruído, não se preocupe, nós conhecemos bem o trabalho e também deixo aqui o convite para que as pessoas que aqui participam se interem sobre as iniciativas da Fundação Carisma. Mais uma vez, muito obrigada e espero que a gente possa retomar com perguntas depois. E agora, passando para a Raquel Gatto. Raquel, quais as atividades, né, no contexto da sociedade civil, você acredita que a criptografia forte é mais necessária? O que a gente está falando quando diz criptografia forte, né? E o que você acha, ou pelo menos o que você tem identificado nesse trabalho, especialmente com policy, advocacy, de iniciativas que podem vulnerabilizar a criptografia? Luísa, muito obrigada. E, claro, eu tenho que começar parabenizando pela iniciativa desse painel só de mulheres. Não é discriminatório, mas é uma sensação muito boa, né? Compartilhar isso com essas super mulheres, referências. Né? A gente sente a luz, sente a energia já ingressando, né, online com vocês. Então, muito obrigada pela iniciativa e pela oportunidade, né, da gente ter essa roda de conversa. E principalmente a oportunidade de falar em português e contar com os nossos parceiros também, com os nossos amigos da América Latina, enfim, contemplando essa inclusão de todos. Agora vamos lá para as perguntas, né? Foram 2 perguntas, então, para quem beneficiaria a criptografia forte na sociedade, né? Nas atividades, pensando nas atividades da sociedade civil, e quais seriam os pontos que levam a uma vulnerabilidade, ao enfraquecimento da criptografia. E a resposta curtinha para as 2 perguntas é: todo mundo se beneficia da criptografia forte, não é somente algo para a sociedade civil, é para todos os indivíduos que estão online. Bom, criptografia também pode se aplicar, né, offline ou para dispositivos, mas pensando aqui, né, no nosso nicho das comunicações online, principalmente, todos se beneficiam, sociedade civil ou não, incluindo governos. Então, criptografia forte é para todo mundo. Primeiro. Segundo, nenhuma, né? Resposta curtinha, nenhuma. Uma é todos, outra é nenhuma interferência nessa comunicação da criptografia pode acontecer, porque gera vulnerabilidades, gera tanto riscos com relação à confiança, quanto à integridade dessas comunicações. E aí eu vou explicar um pouquinho mais, né, do que eu estou falando nesses 2 pontos, mas mantendo essa resposta curta em mente. Todo mundo se beneficia, nenhuma interferência deveria acontecer nessa comunicação, principalmente a comunicação ponta a ponta, né, o end-to-end encryption, que a gente usa muito o termo em inglês aqui, nesse campo.
No primeiro ponto, né, com relação às atividades e quais são os benefícios, eu gosto muito do trabalho, né, que a Internet Society, então eu já trabalhei também com o pessoal da Internet Society, e eles têm algumas publicações que explicam esse nosso dia a dia com a criptografia, mesmo quando a gente não sabe, né? Então, a gente acorda de manhã e para aqueles que, enfim, aqui no Brasil, acredito que em outros países talvez aconteça a mesma coisa, é muito comum a gente ter aqueles grupos, né? Com uma das ferramentas de mensageria privada, ter os grupos de família. Então, você mal acorda e já tem milhões de bom dia e todo mundo querendo conversar. Para quem não tem, não se sintam sós e abandonados, vocês são sortudos, porque às vezes esses grupos de família também geram atritos. Mas é um exemplo bobinho, mas para dizer que desde o momento que a gente acorda, né, até o momento, muitas vezes, que a gente vai dormir, a gente está protegido, né, e está aí abraçado pela criptografia, né, desde as ferramentas que a gente utiliza de e-mail, as ferramentas de mensageria privada, a nossa navegação, né, a nossa troca de informações, tudo isso vem protegido, mesmo que a gente não saiba, pela criptografia. Então, esse é um primeiro ponto, né, para ser levantado, porque, principalmente nas atividades da sociedade civil, na nossa região, com o crescente vigilantismo, que é difícil falar isso até em português, mas vigilantismo, né? Com a crescente preocupação também, né, de que essas atividades elas possam ser inibidas de alguma forma, coibidas, né, enfim, eu acho que tem uma tendência na região, em muitos países da região, de inibir essas atividades na defesa de direitos humanos, o que leva a uma importância ainda maior para os ativistas e para os representantes da sociedade civil contarem com essa proteção, com essa camada de proteção, né? Íntegra, uma camada forte, íntegra. Essa é um primeiro ponto. E, como em qualquer atividade que gera denúncias, né? Seja num estado de exceção ou não, seja numa atividade de vigilantismo ou não, também proteger essas fontes, né? Um Estado democrático, um Estado em que você possa ter transparência nos debates, né, e que só vão melhorar as políticas públicas e como um todo, né, a participação da sociedade, tem que assegurar que essas comunicações também sejam seguras e íntegras. Então, acho que nesse primeiro ponto, né, deixando bem claro essa questão, eu não vou me alongar muito, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria entrar no segundo porque eu acho muito importante, que são os riscos, né? Há muitas, e isso não é recente, isso vem de décadas, desde que a criptografia começou. O que é a criptografia, né? Eu acho que aqui, talvez só para deixar bem claro, que de uma forma bem simples, por favor, eu sou advogada, não sou engenheira, a gente está falando de você misturar ali os numerozinhos, né? Quando você vai fazer uma mensagem, você codifica essa informação, e aí somente a pessoa que emitiu e a pessoa que recebeu que teriam a chave, né, para abrir essa informação. Basicamente, esse é uma forma simplificada, né, de dizer. Então, quando você manda uma mensagem, por exemplo, lá no teu aplicativo, né, preferido de mensageria, a ideia é que somente aqueles que estão habilitados, né, se eu mando para a Luísa, então a Luísa, a mensagem quando chega lá, ela vai ser decifrada, ou seja, ela vai ser descodificada para a leitura da Luísa. Esse é o princípio básico. O que acontece, né, no dia a dia e principalmente com as comunicações online? Nós temos os criminosos, nós temos os atores maus, né, os bad actors, o lobo mau da historinha aí, que justamente ele utiliza
há uma percepção de que alguns atores utilizam essa ferramenta, né, ou essa camada de proteção, para se sentirem livres de fazerem os seus crimes, né, as suas atividades criminosas. E isso, na verdade, é uma falácia, né? O ator, digamos, criminoso, ou as atividades criminosas, elas vão acontecer independente da ferramenta, né? Eu acho que aqui a gente tem que pensar que o Estado deve proteger e a sociedade como um todo deve inibir é a conduta criminosa, né? Não a ferramenta que está ali para proteger a todos e que, infelizmente, né, alguns vão se aproveitar, independente da gente, enfim, independente da ferramenta. Se não for essa, serão outras. Essa é a mensagem que a gente tinha que deixar. E, normalmente, né, nessa persecução criminal, quando você não consegue essa chave para decifrar, descodificar a mensagem, é um problema, porque aí você não gera as provas e nem os caminhos para encontrar esses atores, né? E com o intuito de facilitar esse acesso à informação, muitas entidades a gente fala law enforcement, né, mas de persecução criminal, tanto polícia, Ministério Público, autoridades judiciárias, enfim, isso muda em alguns países, as estruturas, mas aqueles que estão buscando, né, esses atores criminosos, principalmente, vieram com algumas possibilidades de solução, né? Eu vou simplificar, eu estou consciente do tempo, então eu vou simplificar só com 3 exemplos que são os que mais aparecem, né? O primeiro exemplo é a famosa backdoor, ou porta dos fundos. Aqui no Brasil tem até um canal muito conhecido sobre isso, mas qual que é a ideia do backdoor, né? A ideia é justamente você infiltrar, seja você ter um agente que teria o acesso a uma chave mestra, por exemplo, né? Eu até trouxe, olha, gente, eu estou prevenida, viu? Eu tenho cadeadinho. Quem viaja, né? Vocês lembram? Acho que a gente não viaja há tanto tempo que... Mas se vocês lembram, a gente tem um cadeadinho que normalmente você coloca na sua mala, né? E aí o pessoal pede que ele seja esse TSA approved, que é uma chavinha mestra, que qualquer agente ali na alfândega, enfim, na imigração, pode verificar sua mala se tiver alguma dúvida. Vocês confiam que isso aqui vai ser suficiente? Se alguém quiser entrar? Vocês confiam que essa chavinha aqui só os agentes públicos têm? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente já tem mais do que notícias suficientes de que somente isso não protege, mas, obviamente, cria uma camada. Por que eu continuo usando se eu não acredito que isso aqui protege, né? Continuo usando porque cria uma camada de proteção. Mas a partir do momento em que eu entreguei essa chave, né, para alguém, é muito difícil que eu assegure que somente uma pessoa ou poucas pessoas teriam acesso a esse cadeadinho, né? Então, esse é o principal problema da backdoor. Não é evitar que os agentes de força pública, né, os agentes de persecução criminal, tenham acesso às informações. Essa não é a ideia, mas é a ideia de que quem não deve ter acesso, né, entre, porque simplesmente essa chavinha ficou perdida. Então, esse é o primeiro. Há outros exemplos, né? A gente chama as propostas fantasmas, eu acho que em inglês soa melhor, o ghost proposals, que também é a ideia de que em alguns grupos, né, você poderia colocar um agente infiltrado, se assemelha muito à escuta de ligação telefônica, né? Em que você teria essa... enfim, um agente olhando lá a troca de mensagens e capturando essas informações. Da mesma forma que a chavinha, né, a gente não tem segurança com relação à integridade dessas informações, com relação a qual agente teria acesso, né, a essa janela, a essa porta, enfim.
Então, acho que já ficou claro, né? Eu vou parar por aqui, eu estou vendo o tempo passando muito rápido, que são ações, né, iniciativas motivadas de uma maneira legítima, de uma maneira né, tentando resolver um problema que existe, não só nas comunicações, como na sociedade como um todo, mas a forma como eles buscam essa solução é uma forma que vai afetar a todo mundo e que enfraquece a proteção da criptografia que a gente falou lá no começo, que serve para todos, né? E é esse debate que, até mesmo dentro da sociedade civil, é muito importante, né? Porque não é homogêneo e a gente precisa, sim, ter mais diálogo, precisa conversar entre si e com aqueles atores que estão do lado de fora, digamos assim, mas que poderiam contribuir muito para esse debate. Então, Luísa, muito obrigada novamente, é um prazer participar com todas essas mulheres, com essas organizações, como a Luísa falou no final, a gente nem comentou da aliança, mas vamos ter a oportunidade de compartilhar mais. Obrigada. Obrigada, Raquel. É ótimo a gente já ter esse ponto, né, de que protege a todo mundo a criptografia, inclusive quem acha que não precisa ser protegido, né? Mas poucas pessoas, e às vezes nessas conversas a gente fala, então me dá a chave da sua casa, me dá a senha do seu banco, né? Então, existe uma expectativa de privacidade dentro de uma sociedade democrática e que deve ser protegida para todo mundo, né? Quando você, Raquel, fala das demandas das forças policiais, inclusive as forças policiais precisam da proteção de criptografia para conduzir as suas atividades de forma segura, de forma que não seja ameaçado, por exemplo, né? E ao mesmo para os jornalistas que fazem denúncias, que investigam corrupção, tráfico de drogas, enfim. Apesar de a gente reconhecer que existe essa demanda para resolver um problema, né, de como ter acesso aos usos indevidos de tecnologias e comunicações, também existe uma demanda muito grande para que esses problemas consigam ser resolvidos. Então, muito obrigada pelos pontos que você trouxe. E aí, eu já passo também para a Verônica e pergunto, né, no contexto da América Latina, que é o escopo do seu trabalho, como o aumento do vigilantismo ameaça ativistas e outros atores da sociedade civil? E qual que é o papel da criptografia nesse cenário que a gente vê de uma chamada, uma demanda por cada vez mais vigilância sobre todo mundo? Obrigada, Luísa, e eu também quero parabenizar essa iniciativa que vocês tiveram, agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada de compartilhar esse painel com essas mulheres tão maravilhosas, tão inteligentes, eu admiro vocês bastante. Mas agora vou trocar para o espanhol para falar um pouquinho sobre a criptografia e como isso pode ameaçar os ativistas, como a falta de criptografia pode ameaçar os ativistas. Então, bueno, primeiro quisiera comentar... Muito bem. Em primeiro lugar, quero falar do trabalho que estamos fazendo, porque nesse momento, se alguém está nos escutando sobre o que é o ativista e que se encontra nesse grupo, eu creio que será interessante. Nós somos uma organização internacional de direitos humanos, trabalhando justamente com os ativistas, defensores dos direitos humanos, minorias, o LGBT e outros grupos e coletivos. Nós temos uma linha de ajuda gratuita, uma hotline que opera 24 dias, 24/7, em português, espanhol e inglês, justamente para termos mais segurança digital. Então, se vocês tiverem alguma consulta ou acreditam que possam estar sob alguma ameaça e quiserem nos seus dispositivos eletrônicos e contas, se quiserem mais segurança, eu convido vocês a visitar a nossa página da internet, a nossa hotline, que está nos 3 idiomas, e assim vocês terão mais informações sobre como nos contactar. E agora, para falar da pergunta, é importante saber que quando falamos dos ativistas, e quem são essas pessoas que poderiam estar em risco,
de verdade, são mais do que só os ativistas. Só para dar um contexto mais claro de quem nós estamos falando, porque nós estamos falando só de ativista, estamos falando de pessoas da oposição, pessoas refugiadas, informantes, e mais além, da família dessas pessoas. Não só estamos falando de quem está sendo o trabalho vocal, ou quem está dando a cara, mas sim também dos filhos, dos seus pais, das suas mães, irmãos, a comunidade mais próxima deles, porque quando falamos de segurança e das pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham com isso sabem, os pontos mais fracos são a rede onde nós estamos, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Então, quando nós analisamos o que está acontecendo com um ativista, um informante, temos que ver também a rede que a acompanha. Então, isso para ter como o contexto, né? E creio que existem 3 pontos básicos, claro que isso pode ser ampliado, mas para manter dentro do tempo, é, qual seria, o que acontece entre a vigilância e a cifragem, a encriptação e os ativistas, jornalistas e informantes? A encriptação, nesse contexto de vigilância em massa e de repressão, é importante uma palavra de segurança digital, que é preciso existir a segurança digital mais além da segurança física, mas como falamos da encriptação nos contextos de vigilância em massa, ou em contextos de opressão ou de autoritarismo, às vezes essa situação chega até a levar à morte. Então, passamos da segurança digital para uma segurança pessoal. E da linha da segurança das contas, nós recebemos casos onde a pessoa não está somente em um momento de preocupação pela sua informação que ela está administrando, ou porque está com o computador e com a informação, mas também porque a própria vida dela está em perigo. Então, a encriptação é uma forma de proteção disso também. E um segundo ponto é que a encriptação permite ou é necessária para o trabalho que elas fazem. Então, eu quero mencionar isso um pouco, porque se vocês trabalham com jornalistas ou ativistas, é normal que eles busquem maneiras de proteger a informação que eles têm para poder realizar o trabalho que eles fazem, que é um trabalho que não é só que é vocal, que é um trabalho público, voltado para fora, é necessário para o trabalho deles, porque a criptografia permite mais debates, diferentes pontos de vista. Então, nós podemos guardar informações, mas quando nós falamos da encriptação, também estamos falando dos nossos dispositivos, bases de dados, então a cifragem entre as comunicações, diferentes formas de cifragem que existem, e isso permite que o ativista, o jornalista, possa exercer o seu trabalho, mas gerar esse espaço onde ele mostra ou dissemina a informação que ele tem que apresentar, ou as mensagens que ele tem para trazer, e tem as suas redes de contato, porque os ativistas trabalham com muitas redes de contato que lhes dão apoio, então é necessário que essas redes de contato sejam seguras e que haja a encriptação. Isso é super importante hoje em dia, por exemplo, na Nicarágua. Nicarágua tem eleições agora em novembro, e tem muitas críticas sobre como existe opressão e muito da oposição já foi criminalizada naquele país. Então, é um contexto em um país no qual os olhos já estão voltados aos ativistas e é preciso que os ativistas tenham espaços para realizar o trabalho deles, porque senão qualquer coisa que eles fizerem já será exposta, porque qualquer coisa que o ativista por si mesmo já está criminalizado, então é preciso garantir o espaço deles, e a encriptação, a criptografia permite que eles se gerem esses espaços para que exista a democracia e eles realizem o seu trabalho, e que é o motivo que move aos ativistas. Um terceiro ponto que é muito necessário que exista a cifragem é para que eles possam sobreviver, porque obviamente o jornalismo, os informantes, o ativismo
não só, eles não vão usar a encriptação só para dar a conhecer as mensagens ou protestar, mas também para receber remessas, para poder combinar o traslado de alimentos, de dinheiro ou de ajuda, na qual a pessoa, porque muitos deles estão viajando e para poder assegurar sua própria sobrevivência, então essas comunicações são mais logísticas, também tem que acontecer num ambiente seguro, porque estamos falando de países ou situações onde o governo já está vendo o que eles fazem ou deixam de fazer. E também podemos falar de empresas transnacionais, porque aí tem ativistas ambientais que podem ir contra os interesses de empresas transnacionais, petroleiras, extrativistas. Então, se é necessário, os países, e eu tenho que dizer, o caso da Nicarágua, infelizmente, onde existem situações, restrições muito estritas a respeito de quanto dinheiro chega de fontes estrangeiras, e às vezes eles dependem, esses ativistas dependem de fontes estrangeiras para poderem sobreviver no país, porque senão eles não terão outras fontes. Então, para poder fazer todas essas transações, seja de dinheiro, seja as mensagens, para que as comunicações, para que eles possam fazer, e é preciso ter a encriptação. Essas circunstâncias na América Latina são palpáveis, infelizmente. Eu mencionei o caso da Nicarágua porque é algo muito palpável pelas relações que existem e pelo que pela ajuda que é prestada e por todo a atenção midiática que existe nesse país, mas também para eu quero dar ciência de que não é apenas na Nicarágua, acontece também, como sabemos, na Venezuela, com os nossos colegas na Venezuela que necessitam, e para eles e elas é muito importante que uma ferramenta tão importante como a encriptação não seja corrompida ou poluída com ideias absurdas que é possível, de que é preciso haver backdoors ou que é preciso romper a cifragem ou que alguém possa fazê-lo. Esses tipos de discussões não deveriam acontecer porque estamos falando de pessoas e dessas pessoas e das suas famílias. Então, eu creio que o mais palpável que nós podemos ver, e sim, em outros países da região poderiam ter esse tipo de situações, mas é, com mais vigilância ou mais vigilantismo, com governos que sejam autoritários, que não respeitem as vias democráticas ou que não permitam que exista oposição. E, lamentavelmente, estamos vendo uma situação no nível regional onde há muita polarização das discussões. Então, o que um acredita e, às vezes, não está de acordo com o que o outro acredita, então o segundo começa a atacar o primeiro e romper a encriptação e as ferramentas, ou deixar de tê-la ou diminuí-la. Então, por agora, eu acho que é isso. Estou disponível para responder perguntas que apareçam e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Verônica, muito obrigada pela sua disponibilidade e também por trazer tanta concretude para essa discussão. O trabalho de vocês com a Helpline mostra, né, como precisamos de mais proteção para atividades que são fundamentais para a democracia e não menos proteção, né? Então, eu acho que a fonte de preocupação que motiva, inclusive, esse evento é isso, de que nós precisamos de mais proteção para a sociedade civil, de mais proteção para atores que garantem nosso acesso livre à informação acurada, que podem criar, né, enfim, senso crítico, trazer fatos que modificam a nossa sociedade. Então, o seu exemplo, né, e lidar diretamente com isso é muito valioso para a nossa discussão, porque mostra justamente que o ponto de partida não é o de menos proteção, é sempre o de mais proteção. Muito obrigada pela sua participação. E aí eu passo para a Raquel Saraiva,
do IPREC e pergunto, né, quais os debates regulatórios, se os debates regulatórios consideram a importância da criptografia para essas atividades que a gente falou aqui, e se você vê alguma ameaça no horizonte para a criptografia que represente, né, para esses setores uma ameaça. Obrigada, Luísa. Também queria agradecer pela iniciativa desse painel só com mulheres, falando sobre criptografia. Agradecer também pela parceria do IRIS com o IPREC, de sempre, em diversos trabalhos, né? A gente já conta com um portfólio imenso de trabalhos realizados juntos, e em especial a campanha Mulheres na Governança. Se vocês não conhecem ainda, existe um perfil no Instagram da campanha Mulheres na Governança, eu convido todas e todos a seguirem. Mas, bem, entrando diretamente nas perguntas que você fez, sendo bem direta, assim como minha xará Raquel foi também, mas aí a gente vai explorar um pouco, né, essas respostas. Mas eu acho que não, os debates regulatórios não têm se importado muito com a existência da criptografia, né? Pelo menos é o que a gente vem enxergando aqui no Brasil ultimamente, porque o que se passa atualmente aqui, de forma geral, é um discurso de que a criptografia é má, né? É maléfica, e que a gente precisa quebrar a criptografia para combater o crime, né? De um modo geral e de forma bem rasa, seria esse o raciocínio. Mas, para começar a desenvolver um pouco essa resposta, entre 2019 e 2020, o IPREC realizou uma pesquisa que resultou no relatório Mosaico Legislativo da Criptografia no Brasil, uma análise de projetos de lei. A equipe que trabalhou nesse projeto analisou alguns projetos de lei sobre o tema da criptografia no Brasil, e o que eles representam em termos regulatórios. A intenção era justamente traçar esse cenário mesmo, né? O que é que está sendo proposto sobre criptografia no Brasil. E aí, as propostas, o que se tem, né, o resultado da pesquisa foi que as propostas de enfraquecimento de criptografia, elas permeiam essa narrativa das forças de investigação, como o Raquel estava falando antes, e isso repercute tanto no parlamento quanto no judiciário brasileiro. Mas aí a gente encontra um cenário mais favorável um pouco no judiciário, porque há uma tendência a se consolidar uma interpretação mais favorável à garantia de liberdade de comunicação e de expressão, o sigilo das comunicações, a privacidade, tudo isso que está presente tanto na Constituição quanto no Marco Civil da Internet. Mas, no legislativo, as propostas, elas prevêem, por exemplo, obrigações de monitoramento contínuo, né, de cidadãos, de indivíduos, a criminalização ou a imposição de restrições ao uso de ferramentas criptográficas, muito nesse sentido. E para nós, na nossa opinião, para a sociedade civil, isso é uma ameaça enorme, porque especialmente aqui no Brasil, em que a gente vive um contexto de governo pouco democrático, né, um governo que não se importa com a participação social nos espaços governamentais, que lá no começo do mandato, uma das primeiras ações foi extinguir os conselhos populares, os conselhos em que havia representação de sociedade civil em todos os órgãos federais. É um governo que ameaça grupos de dissidentes, enfim, entre todas essas coisas que a gente tem visto. Então, para nós, na sociedade civil, isso se torna ainda mais importante, né? Proteger as nossas comunicações de potenciais interferências externas. Mas, como eu falei, o debate legislativo no país está sempre no sentido de desvalorizar a criptografia, porque é como se ela só pudesse existir até o momento em que os crimes são cometidos. Quando tem crimes, os crimes são cometidos e são usadas ferramentas com criptografia em determinado momento do cometimento desses crimes, e é preciso quebrar essa criptografia para que isso seja elucidado, né?
E aí, um grande exemplo, acho que o principal exemplo que a gente tem visto hoje em dia, a gente tem trabalhado muito, acho que principalmente em 2 projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, e que trazem algum nível de ameaça para a criptografia. Um deles é o Código de Processo Penal, e o outro que eu queria falar um pouco mais profundamente é o PL 2630, PL das fake news, né? Em que há uma tentativa de imposição de um modelo de rastreabilidade de mensagens privadas, um modelo com o qual a gente não concorda nem um pouco, porque é uma medida que é danosa à criptografia, e o que mais pessoalmente me choca é que não há uma discussão aprofundada sobre isso, né? As pessoas que formularam essa proposta de rastreabilidade, elas simplesmente dizem que não há ameaça, sem se aprofundar, sem explicar de fato que não há, sem explicar como e por que não há ameaça à criptografia. Mas a gente que não acredita nisso, que encontra problemas na proposta, a gente está cansando, inclusive, de dizer que é um problema muito grande essa proposta de rastreabilidade, que a gente sabe que, da forma como está escrita, ela inviabiliza o sigilo das comunicações e, além de ser ineficaz para combater a desinformação, que é a aplicação primária, né? Foi de onde surgiu essa proposta, né? Combater a desinformação através do rastreamento da cadeia de encaminhamento de mensagens em aplicativos de mensagem privada. E aí, no meio desse debate, foram surgindo propostas alternativas à proposta que já está posta, né, que já foi aprovada, infelizmente foi aprovada pelo Senado e está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Propostas que prevêem, por exemplo, a quebra da criptografia para comunicação pública, em aplicativos de mensageria privada, como se houvesse uma clara distinção dentro dessas plataformas do que é comunicação pública e o que é comunicação privada, né? Mas é óbvio, é claro, que remover criptografia de conversas apenas porque elas são feitas em grupos, ou em grupos maiores, em grupos, sei lá, que ultrapassem um número determinado de integrantes, claro que isso pode pôr em risco ativistas e integrantes de movimentos organizados da sociedade civil, como, por exemplo, grupos minoritários, grupos de articulação do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, enfim. A gente pode citar vários outros exemplos. Mas esses são justamente grupos que mais teriam que ter as suas comunicações protegidas, justamente principalmente por esse contexto político que a gente vive hoje no Brasil, em que são exatamente essas pessoas que são mais perseguidas. E aí, por essa proposta, que eu considero assim, um absurdo, seriam justamente os grupos mais expostos. Então, a gente percebe que não há uma preocupação com os formuladores de políticas públicas no sentido de analisar contextos, principalmente, analisar pesar, né, quem estaria envolvido ou mais envolvido, mais protegido ou menos protegido nessas propostas que estão sendo feitas. E aí, enfim, só para fechar, para finalizar, o meu ponto aqui a gente precisa proteger a criptografia, é preciso proteger as comunicações de um modo geral. Como a Raquel falou antes, todo mundo é beneficiado pela criptografia, todos, sem exceção. E é preciso ter responsabilidade também no que se propõe como política pública. Principalmente saber argumentar com base em evidências, porque isso, e aqui eu fecho o meu raciocínio, com uma reflexão que a gente fez num texto recentemente que eu publiquei junto com André Ramiro e André Fernandes, no Conjur, exatamente sobre esse assunto. As pessoas que estão fazendo propostas desse tipo, elas estão negando reflexões científicas que já foram feitas sobre a criptografia, né? Provas científicas de que a criptografia funciona e provas de que essas propostas vão quebrar a criptografia. E isso também se chama negacionismo, né?
É isso por enquanto, também fico à disposição para o debate. Obrigada, gente. Raquel, muito obrigada. Eu acho que você colocou, aqui no Brasil nós temos uma expressão chamada pontos nos is, né? Os pingos nos is, que é quando a pessoa coloca exatamente os elementos que são preciso a serem analisados naquela determinada situação. Então, muito obrigada pela sua participação e por também trazer a situação que a gente encontra hoje no Brasil com uma norma já aprovada no Senado e agora em disputa na Câmara dos Deputados, que pode enfraquecer a criptografia e obrigar as empresas, né, a literalmente perseguir todo o conteúdo de mensagens. Então, muito obrigada pela sua fala. Nós temos um tempo um pouco curto, porque é para respeitar a agenda do Dia Global da Criptografia e porque logo agora, às 2 horas, nós temos também um outro debate, vamos falar de criptografia, promovida pela Aliança da Criptografia na América Latina e do Caribe. Então, o que eu vou fazer aqui, infelizmente, porque eu gostaria de ficar conversando com vocês por muitas e muitas horas ainda, o que eu vou fazer é usar a pergunta que a gente recebeu anonimamente e passar para vocês 2 minutinhos, mais ou menos, para fazerem uma fala final, por favor, e assim a gente também não atrapalha o próximo evento, que é da Aliança para a Criptografia. E a pergunta ela já foi um pouco respondida também, em termos, né, do que Raquel trouxe agora, do governo ativamente, né, criminalizar o ativismo. A gente tem muita preocupação, por exemplo, com leis antiterroristas, que podem incluir movimentos organizados da sociedade civil. A Verônica também falou sobre o caso da Nicarágua, que proativamente, né, que ativamente criminaliza o ativismo, e eu acho que também ficou muito evidente aqui que essas lutas e essas vozes elas vão ser inviabilizadas, elas vão ser muito mais reprimidas se a gente não tiver criptografia íntegra, e criptografia que não seja mais ou menos, né? Eu acho que existe um recado muito importante a ser passado, que mais ou menos criptografia não é criptografia. Então, com isso, eu gostaria de passar para vocês novamente, para que vocês possam fazer suas falas finais, e agradeço imensamente mais uma vez, pela participação de todos vocês. Pilar, por favor. Vale, agora sim, já sem tanto ruído. Agora sim, estamos aqui com passarinhos já no fundo. Eu creio que me acrescento a muitas das coisas que vocês falaram, Verônica, e as outras intervenções. É que a criptografia é uma ferramenta, e como uma ferramenta tem que ser preservada para que o seu uso facilite para todos e todas. Qualquer mecanismo que diminua a criptografia, que procure entrar nas nossas comunicações, realmente põe a todos e todas em risco. E as nossas comunicações põem em risco as pessoas que estamos nos comunicando, também as pessoas das quais nós recebemos informações, e, no fundo, está colocando em risco a toda a comunidade e a própria democracia. Então, se há uma sim, há uma importância em manter uma encriptação forte de ponta a ponta, sem ingerência por parte dos governos nas ferramentas que nós estamos utilizando, e entender que a privacidade é e continua sendo um direito, e como tal se sustenta, se mantém, é preciso lutar por ele, porque nós temos que defender precisamente mais segurança, mais privacidade e mais ferramentas, e não facilitar ou permitir que tenhamos regulações ou leis ou programas dos governos que diminuam a importância dessas ferramentas que nós temos. Então, como parte das ferramentas que são
parte das ferramentas que nos permitem o exercício de direitos, e é algo que nós fazemos na aliança e que se unem. É importante mantê-los, um movimento completo das organizações da América Latina, dos quais fazemos parte, que nós estamos motivando a ideia de que a encriptação deve prevalecer para todos, para todas, em igualdade de condições. Então, essa é a minha contribuição. Agradeço mais uma vez muitíssimo pelo espaço. Me alegra muitíssimo estar com outras mulheres falando. É muito bom estar aqui. Agradeço. Muito obrigada. Raquel, por favor. Obrigada, Luísa. Obrigada também, Pilar e todas. Bom, sendo bem direta novamente com relação à pergunta, eu vou dividir em duas partes de novo. Primeiro, né, a pergunta sobre a criminalização que os governos fazem, ou a tendência à criminalização dos governos, né, para os ativistas. Eu acho que tem os pontos óbvios, que muito bem a minha xará trouxe, a Verônica e a Pilar, que são, né, essas novas tendências, e também o poder que se abre ao vulnerabilizar a criptografia, né, para ter acesso a essas mensagens, o poder que se abre para as próprias empresas na obtenção desses dados e, enfim, todo o tratamento desses dados. Esse é o óbvio, mas eu queria focar no não óbvio, né? Que é justamente essa rede dos governos que não necessariamente tem uma tendência de criminalização, mas que também, assim como as empresas ou, enfim, outros como grandes atores, né, com grandes poderes, vamos falar assim, não são super-heróis, mas concentram essa capacidade de não só capturar os dados, como combiná-los, né? E aí eu vou colocar talvez uma palavra que ilustre bem, né? Uma palavra não, uma pessoa. Snowden, a gente tem que lembrar, né? Todas as revelações que o Snowden trouxe daquela vigilância pervasiva e massiva, né? Só foi possível porque você tinha, enfim, você tinha acesso e você tinha meios. E isso aconteceu dentro de governos democráticos. Então, lembrar, o Snowden está ficando um pouco lá para trás, né? Conforme a gente envelhece, mas lembrar que isso existiu e que ainda pode existir, né? Então, a gente, às vezes, cai no dia a dia da criminalização, mas isso é um ponto. E outro que eu gostei muito, a Verônica, né, da questão das redes, a criptografia ela vem proteger não só o indivíduo, como aqueles que nos cercam, né? E não só dos governos, das empresas, como também do poder paralelo, aqui eu estou chamando esse poder das grandes articulações também criminosas, né, que não acontecem aqui no Brasil. A gente fala muito, né, desse poder das facções, enfim, isso tem que ser pensado também, né, porque essa batalha, ela acontece nas comunicações online, ela também acontece no digital, né? Não é só lá no dia a dia dessas zonas de conflito, né? Eu acho que é isso que eu vou colocar. Bom, mas aí o que fazer? Eu vou deixar essa mensagem final, porque quem assistir agora, quem esteve conosco, né, e quem vai assistir, talvez fique com essa sensação, mas o que é que eu posso fazer afinal, né? Eu acho que primeiro, a nível indivíduo, né, o que você pode fazer é começar a se preocupar, né, com que aplicativo você usa, com que ferramenta você escolhe, como você habilita essa criptografia ou a encriptação, enfim, dentro dos seus dispositivos. Eu acho que essa é uma mensagem bem fácil, né? Uma ação bem fácil para cada um pensar e fazer. Mas, a nível sociedade civil, né, articulação, aproveitando esse poder de articulação, mobilização, influência que todos nós temos nesses espaços, é começar a se informar,
preocupar, né, a sair dessa narrativa simplesmente, né, do bom e do mal, precisamos perseguir os atores maus e qualquer coisa vale para isso, enfim, acho que também minha xará trouxe bastante esse exemplo, mas a gente precisa começar a se articular. E aí vem a aliança que vai ser lançada em 5 minutos, a Aliança para a Criptografia na América Latina. Participem desse... A gente tem aí mais 2 horas para conversar sobre a criptografia com entidades que são referência na região, porque esse debate ele só está começando, né? A gente tem que se informar, tem que se engajar para a gente poder mobilizar em conjunto. E juntos a gente vai conseguir ser mais forte e continuar protegido. Obrigada. Obrigada, Raquel. Sobre o que fazer, eu vou deixar aqui na caixa, no chat, para todo mundo, uma das aulas do curso do IRIS sobre criptografia, que traz aspectos práticos de proteção, inclusive, principalmente, para grupos vulneráveis, enfim, que exercem essas atividades das quais falamos. E aí, passo para a Verônica. Wow. Creo que de todo foi dito, De tudo que foi dito, foi muito preciso, os pontos da Raquel, para a gente ver também o que acontece nas sociedades democráticas, nos grupos que não necessariamente são os clássicos, que poderiam estar atacando a privacidade, a segurança, a integridade. Então, como nós vimos na América Latina, tem muita insegurança e não vamos fechar os olhos para isso. E temos que levar em conta todas essas situações. Eu subscrevo a tudo o que foi dito e sei que temos muito pouco tempo, quero comentar o que mais podemos fazer. É que os cursos que o IRIS tem, conhecer mais o que nós temos de ferramentas, que nós temos em nossas mãos. Eu peço também que vocês compartilhem essas histórias das quais nós falamos hoje, que são reais. Elas estão acontecendo mesmo e podem estar acontecendo na localidade, na comunidade onde você está. E pedimos também para desmentir os mitos de que a criptografia é algo mal para a segurança das crianças e tudo mais. E estou compartilhando aqui no chat um informe, um relatório que nós escrevemos com os 10 mitos da encriptação, que está disponível em espanhol, português e inglês. Compartam, estudem e aceitamos seus comentários sempre. A aliança que está começando agora, ela será muito boa. É um esforço necessário que demandou muito tempo de organização, de trabalho conjunto e pelas iniciativas, e nós estamos nos unindo e no final das contas esse também é um trabalho do setor privado também, ou seja, das empresas que nos oferecem os serviços. Como sociedade civil, como pessoas, como os usuários, nós podemos pressionar essas empresas para que não apenas continuem blindando a sua encriptação e para aquelas que ainda não estejam blindando, para que possam fazê-lo. E nós somos as pessoas que decidimos quais serviços, quais aplicações e computadores nós estamos utilizando. Então, vamos usar esse poder que nós temos para apoiar e aumentar essa encriptação, que deve ser maior e não menor. Então, é isso que eu tenho para comentar. E nos vemos aqui pela internet também. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Raquel. Bom, enfim, muito foi dito também, subscrevo tudo que as minhas companheiras falaram aqui. E, enfim, eu acho que a gente precisa continuar trabalhando nesse sentido. Luísa, que você falou, você usou uma expressão que eu gostei muito, que criptografia mais ou menos não é criptografia, né? A gente precisa trabalhar e se unir para que a gente tenha sempre essa perspectiva da criptografia forte e da liberdade da gente poder utilizar essas ferramentas sem qualquer tipo de ameaça, seja por quem for, né? Então, fortalecer esses movimentos da sociedade civil no sentido de união para
fortalecer esse discurso, né, de que a criptografia forte é importante e que todo mundo se beneficia com ela, não só alguns segmentos da sociedade, mas todo mundo se beneficia com ela. Eu acho que isso enfim, é o que a gente precisa fazer imediatamente para, enfim, fortalecer todo esse movimento e a gente tentar desfazer essas ameaças, né? A gente sabe que é difícil, é uma tarefa árdua, a gente está brigando com elas todos os dias, mas eu acho que é um movimento extremamente necessário, né? Como esse da ACELAC, que é a Aliança para a Criptografia na América Latina e no Caribe, que a gente vai para lá, pular de sala, né? A gente vai para lá agorinha. Eu acho que é isso. Também convido todos para seguir o Observatório da Criptografia, que é um projeto do IPREC, obcripto.org.br. Enfim, lá tem muito material sobre criptografia para quem tiver interesse e a gente está sempre por aqui participando dos debates também. Obrigada, gente. Uma honra estar na presença de vocês todas. E é isso. Obrigada, Raquel. Com isso, eu reforço meu agradecimento. Fiquei muito feliz por conseguir reuni-las aqui e espero que este seja só o primeiro de muitos painéis com mulheres com experiência e conhecimento em criptografia, para que a gente possa unir forças e avançar no debate. Muito obrigada, Raquel Gato, Raquel Saraiva, Pilar, Verônica Arroio, por estarem aqui com a gente. E agora, como a Raquel disse, a gente muda de sala, convidamos a todos e todas para mudarem de sala e participarem do debate. Vamos falar sobre criptografia na América Latina, que também é o lançamento da Aliança para a Criptografia na América Latina e Caribe. Muito obrigada, pessoal, e um bom dia global da criptografia. Tchau, tchau!